E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O noticiário do futebol brasileiro ganhou uma atmosfera de suspense nas últimas horas, e tudo gira em torno de um movimento inesperado nos bastidores do Palmeiras. Nos corredores do clube, dirigentes, conselheiros e até funcionários mais próximos começaram a comentar um assunto que rapidamente virou tema dominante entre torcedores e analistas: o possível afastamento de Leila Mesdalani Pereira do comando direto das decisões do clube. A dirigente, que se consolidou como uma das figuras mais influentes da história recente do Palmeiras, teria sinalizado internamente que pretende reduzir sua presença nas atividades cotidianas do clube. A notícia caiu como uma verdadeira bomba entre aqueles que acompanham o dia a dia da política palmeirense. O detalhe que torna tudo ainda mais intrigante é que essa possível decisão não estaria ligada a qualquer crise imediata dentro do clube, mas sim a um movimento estratégico que poderia abrir espaço para uma nova investida em outro gigante do futebol brasileiro. Pessoas próximas aos bastidores começaram a mencionar um nome que poucos imaginavam entrar nesse cenário: o Vasco. A simples possibilidade de uma aproximação mais intensa com o clube carioca já despertou debates acalorados. Torcedores tentam entender se esse afastamento representa apenas uma reorganização interna ou se estamos diante do início de uma mudança histórica no mapa de poder do futebol nacional. Dentro do Palmeiras, a figura de Leila sempre foi sinônimo de autoridade, investimento e decisões firmes. Desde que assumiu a presidência do clube, ela construiu uma imagem de gestora combativa, determinada e extremamente presente nos bastidores das grandes decisões. Por isso, qualquer sinal de afastamento naturalmente provoca uma onda de especulações. Nos bastidores, comenta-se que a dirigente teria começado a sinalizar para aliados mais próximos que pretende reorganizar sua atuação no futebol. Não seria exatamente um abandono das responsabilidades, mas sim uma mudança de foco. Algumas fontes afirmam que reuniões discretas começaram a ocorrer longe dos holofotes, sempre envolvendo empresários, representantes do mercado financeiro e nomes ligados à administração esportiva. O curioso é que, nesses encontros reservados, o nome do Vasco teria aparecido mais de uma vez. O clube carioca vive um momento delicado de reconstrução institucional e financeira, o que abre espaço para novos investidores e projetos de gestão. Para muitos observadores, esse cenário poderia ser justamente o tipo de oportunidade que atrai uma empresária acostumada a enxergar potencial de crescimento onde outros veem dificuldades. A dúvida que paira no ar é se essa aproximação seria apenas uma análise de mercado ou se realmente existe um plano mais concreto sendo desenhado nos bastidores. O impacto dessa possível movimentação não se limita apenas ao Palmeiras ou ao Vasco. Na verdade, ela pode representar um capítulo completamente novo na dinâmica do futebol brasileiro. Leila construiu sua trajetória dentro do Palmeiras de maneira extremamente sólida, transformando a parceria financeira em uma relação institucional profunda com o clube. Sua presença se tornou quase inseparável da identidade administrativa da equipe nos últimos anos. Justamente por isso, qualquer rumor de mudança gera uma reação imediata entre torcedores e conselheiros. Alguns acreditam que tudo não passa de uma reorganização administrativa comum, algo natural para alguém que divide suas responsabilidades entre negócios, gestão esportiva e outros projetos empresariais. Outros, porém, enxergam algo maior. Nos bastidores da política esportiva, comenta-se que o Vasco estaria buscando novas alianças estratégicas capazes de fortalecer seu projeto de recuperação e crescimento. Nesse contexto, a experiência administrativa e o poder de investimento ligados ao nome de Leila poderiam representar uma combinação extremamente poderosa. Ainda não existe qualquer confirmação oficial de negociações diretas, mas o simples fato de o assunto já circular entre pessoas influentes do futebol brasileiro indica que algo pode estar sendo discutido de maneira bastante reservada. Enquanto isso, dentro da torcida palmeirense, as reações começam a se dividir. Há quem trate a notícia como um exagero típico do mundo das especulações do futebol, onde rumores surgem e desaparecem rapidamente. Mas também existe um grupo de torcedores que observa a situação com atenção redobrada. Afinal,
A gestão de Leila marcou profundamente a história recente do clube, especialmente no que diz respeito à estabilidade financeira e ao fortalecimento estrutural da instituição. Para esses torcedores, imaginar o Palmeiras sem a presença direta da dirigente nas decisões diárias é algo que naturalmente provoca insegurança. Ao mesmo tempo, alguns analistas apontam que o clube construiu uma base administrativa suficientemente sólida para continuar funcionando de maneira organizada mesmo diante de mudanças no nível de participação da presidente. O grande ponto de interrogação continua sendo a possível ligação com o Vasco. Caso exista realmente uma aproximação mais profunda, o cenário poderia criar uma situação inédita no futebol brasileiro. Uma dirigente historicamente ligada a um dos clubes mais estruturados do país passando a ter influência também em um dos projetos de reconstrução mais observados do momento. Outro elemento que alimenta ainda mais as especulações é o perfil empresarial de Leila. Diferentemente de muitos dirigentes tradicionais do futebol, ela sempre tratou o ambiente esportivo com uma visão extremamente próxima do mundo corporativo. Estratégia, posicionamento de marca, investimentos e gestão de longo prazo sempre fizeram parte do seu discurso público. Isso faz com que qualquer movimento envolvendo seu nome seja analisado também sob a perspectiva de oportunidade de mercado. O Vasco, por sua vez, representa um ativo de enorme potencial. Trata-se de um clube com uma das torcidas mais apaixonadas do país, uma história gigantesca no futebol brasileiro e internacional, mas que ao longo dos últimos anos enfrentou dificuldades administrativas profundas. Para investidores e gestores com experiência, esse tipo de cenário pode representar justamente o tipo de desafio capaz de gerar grandes transformações. Nos bastidores, algumas pessoas comentam que a possibilidade de participar de um projeto de reconstrução desse porte poderia ser vista como uma oportunidade histórica. Claro, tudo isso ainda circula apenas no campo das hipóteses e conversas reservadas, mas o fato de essas ideias estarem ganhando força já mostra o tamanho da curiosidade que envolve o assunto. A grande pergunta que começa a ecoar entre jornalistas esportivos, conselheiros e torcedores é simples, mas ao mesmo tempo cheia de implicações. Será que estamos diante de uma simples reorganização administrativa ou de um movimento estratégico muito maior? O futebol brasileiro já viveu episódios surpreendentes envolvendo investidores, dirigentes e mudanças inesperadas de rumo. No entanto, o possível envolvimento de uma figura tão central na história recente do Palmeiras com qualquer tipo de projeto ligado ao Vasco certamente seria um dos capítulos mais comentados dos últimos tempos. Algumas fontes afirmam que ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. Outras garantem que as conversas já estariam acontecendo em um nível bastante avançado de análise. Enquanto nenhuma confirmação oficial surge, o ambiente continua dominado por expectativas e curiosidade. Nos bastidores, todo mundo parece estar tentando montar o quebra-cabeça dessa história. O que realmente motivaria um possível afastamento? Qual seria o papel de Leila em um eventual projeto ligado ao Vasco? E, principalmente, até que ponto essas especulações refletem uma realidade que ainda está sendo cuidadosamente mantida longe dos holofotes? À medida que os rumores ganham força, começa a surgir uma espécie de clima de investigação informal dentro do próprio universo do futebol. Dirigentes de outros clubes, empresários do esporte e até antigos conselheiros passaram a observar com muito mais atenção qualquer movimentação que envolva o nome de Leila. O motivo é simples: quando alguém com tamanho peso político e financeiro começa a dar sinais de mudança de posicionamento, todo o cenário ao redor pode ser impactado. Pessoas que acompanham de perto o ambiente do Palmeiras comentam que a dirigente tem mantido uma postura pública tranquila, sem demonstrar qualquer tipo de pressa ou preocupação com as especulações. Esse comportamento, na verdade, acaba alimentando ainda mais as conversas de bastidores. Em muitos casos, o silêncio estratégico é interpretado como um indício de que algo realmente está sendo avaliado com muito cuidado. Enquanto isso, o nome do Vasco continua surgindo em conversas discretas. Alguns acreditam que poderia existir uma aproximação institucional, talvez envolvendo parcerias comerciais ou participação em projetos administrativos. Outros já imaginam cenários mais ousados, nos quais Leila poderia desempenhar algum papel de influência no processo de fortalecimento estrutural do clube carioca. No meio de tantas hipóteses, o fato é que o tema se transformou em um dos mais comentados nos bastidores do futebol nacional.
No ambiente interno do Palmeiras, algumas vozes procuram transmitir calma e reforçar a ideia de continuidade administrativa. Pessoas ligadas ao clube afirmam que a estrutura de gestão construída nos últimos anos é sólida o suficiente para atravessar qualquer fase de reorganização de liderança. Ainda assim, existe um reconhecimento silencioso de que a presença de Leila sempre teve um peso muito particular nas decisões estratégicas do clube. Ela não foi apenas uma presidente no sentido tradicional da palavra. Sua atuação sempre misturou elementos de liderança institucional, investimento financeiro e articulação política. Esse conjunto de características criou uma espécie de modelo próprio de gestão dentro do clube. Por isso, mesmo que o afastamento mencionado nos rumores seja apenas parcial ou temporário, o simples fato de essa possibilidade existir já provoca debates intensos entre conselheiros e torcedores. Muitos se perguntam se essa movimentação poderia abrir espaço para uma nova fase dentro da política palmeirense. Ao mesmo tempo, também existe quem enxerga a situação como um passo natural para alguém que possui múltiplos projetos empresariais e interesses estratégicos fora do ambiente estritamente esportivo. Do lado do Vasco, o clima é de curiosidade misturada com cautela. O clube carioca vive um momento em que diferentes possibilidades de fortalecimento institucional são constantemente avaliadas. Isso inclui desde novos investidores até alianças estratégicas capazes de impulsionar projetos de longo prazo. Dentro desse contexto, qualquer especulação envolvendo uma empresária com experiência no financiamento e na gestão de um gigante do futebol naturalmente chama atenção. Alguns analistas acreditam que uma aproximação com alguém que possui histórico de investimentos robustos poderia representar um impulso significativo para a reconstrução do clube. Outros, porém, lembram que o ambiente político do futebol brasileiro costuma ser extremamente complexo e cheio de variáveis imprevisíveis. Mesmo assim, o simples fato de o nome de Leila estar sendo mencionado em conversas relacionadas ao Vasco já demonstra o quanto o cenário atual está aberto a transformações inesperadas. Para a torcida vascaína, acostumada a acompanhar períodos de incerteza e esperança, qualquer rumor de reforço institucional acaba despertando uma mistura de entusiasmo e cautela. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto tudo isso acontece, jornalistas esportivos começam a buscar pistas que possam confirmar ou desmentir as especulações. Alguns relatam ter ouvido de fontes próximas ao mercado financeiro que reuniões envolvendo representantes ligados ao futebol e ao universo empresarial realmente ocorreram recentemente. Outros afirmam que ainda não existe qualquer negociação formal em andamento. Essa divergência de informações é justamente o que mantém a história viva no campo dos rumores. No futebol, muitas vezes os movimentos mais importantes começam exatamente assim, com conversas discretas e avaliações preliminares. O curioso é que, mesmo sem qualquer anúncio oficial, o assunto já se espalhou por programas esportivos, debates de rádio e discussões nas redes sociais. Torcedores de diferentes clubes passaram a comentar a possibilidade de uma figura central do Palmeiras ter algum tipo de ligação com o futuro do Vasco. Esse tipo de narrativa naturalmente gera curiosidade e também um certo fascínio, porque mistura política esportiva, poder econômico e a imprevisibilidade típica do futebol brasileiro. Outra questão que começa a ser levantada envolve o impacto simbólico de uma eventual aproximação entre esses dois universos. Palmeiras e Vasco possuem histórias riquíssimas e torcidas gigantescas, mas seguiram trajetórias administrativas bastante diferentes ao longo das últimas décadas. Enquanto o clube paulista construiu um período recente marcado por estabilidade financeira e planejamento estratégico, o clube carioca passou por ciclos de dificuldades e reestruturações profundas. Para alguns observadores, justamente essa diferença de contextos poderia tornar uma parceria ou influência cruzada algo extremamente interessante do ponto de vista administrativo. Imaginar uma dirigente associada ao modelo de gestão palmeirense participando, de alguma forma, de um projeto de reconstrução vascaíno cria um cenário cheio de possibilidades. Claro, tudo isso ainda pertence ao território das especulações. Mas o futebol brasileiro já mostrou inúmeras vezes que mudanças inesperadas podem surgir exatamente quando menos se espera. E é justamente essa imprevisibilidade que mantém torcedores e analistas atentos a cada novo detalhe dessa história.
No fim das contas, a sensação que domina o ambiente do futebol neste momento é de expectativa. Ninguém parece ter respostas definitivas, mas todo mundo percebe que existe algo diferente acontecendo nos bastidores. O possível afastamento de Leila das atividades cotidianas do Palmeiras levanta perguntas importantes sobre o futuro da gestão do clube. Ao mesmo tempo, os rumores de uma possível investida envolvendo o Vasco ampliam ainda mais o alcance dessa narrativa. Se tudo não passar de especulação, provavelmente o assunto desaparecerá com a mesma velocidade com que surgiu. Mas se existir realmente algum tipo de plano estratégico sendo construído longe dos holofotes, o futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar um movimento surpreendente envolvendo dois clubes de enorme peso histórico. Até que qualquer confirmação oficial apareça, o que resta é acompanhar cada novo rumor, cada sinal e cada silêncio vindo dos bastidores. Porque, no universo do futebol, muitas das maiores histórias começaram exatamente assim, com rumores que pareciam improváveis e que, pouco a pouco, acabaram se transformando em realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.